Valendo. Isso aí, muito bem. Isso aí, pessoal, beleza? Começar mais um papo aqui que vai ser muito bom hoje. Cara que manja muito aqui de produtividade. Quero apresentar aqui o AC, CEO, founder lá na Run Run It, a empresa que conhece muito desse assunto. AC, conta um pouquinho aí de você, da Run Run It, para a gente poder abrir Legal. a conversa. Bom, prazer estar aqui com vocês. Meu envolvimento com gestão é um envolvimento bem antigo. Eu sou formado em administração de empresas, depois eu fui trabalhar em consultoria de alta gestão por muitos anos. Depois eu saí para ser diretor de planejamento e gestão numa editora que estava fazendo um turnaround. E daí eu comecei a empreender. Então eu tive uma primeira empresa que começou em 2007, que foi a empresa através da qual eu entrei para a Endeavor. E essa empresa é uma empresa de desenvolvimento de aplicativos para celular, e em 2007 isso era bastante fronteira, né? Uhum. Então a gente viveu todo o ciclo de inovação desse setor. E tem dois jeitos de contar a história dessa empresa. Um jeito é falar que a empresa foi muito bem, a gente comprou duas empresas menores e depois vendeu ela pro que à época se chamava RBS Digital, né, que é a iBricks, através da Ponto Mob, que hoje é parte da Dentsu. E o outro jeito de contar a história é que, enquanto a empresa crescia, a gestão da empresa foi virando uma zona, porque era uma empresa de serviço misturado com tecnologia, e a gente atendia áreas não técnicas, a gente vendia para áreas de marketing de grandes empresas. Então, nossos clientes eram a Ambev, a Oi, o Bradesco, etc. Então, essas áreas tratavam a gente como se a gente fosse agência de publicidade, só que a gente era uma casa de desenvolvimento, né? Então, a gente sofria muitíssimo com mudança de prioridade, mudança de escopo, e com um baixo entendimento das bolas quadradas que a gente pegava, e quanto que aquilo impactava a produtividade dos times técnicos, dos times de design, e que tipo de margem que a gente tinha com cada cliente. E a partir daí que nasceu o Hanhanit, nasceu como uma solução interna para essa empresa, que ajudou a gente a colocar a empresa nos trilhos e a gente conseguir entender o que estava acontecendo e conseguir gerir a empresa. Então, posteriormente, quando a gente vendeu a empresa para a RBS, a gente terminou ficando com essa semente desse software, que na verdade era um projeto pessoal do Franklin, que é meu sócio hoje. E a partir daí nasceu o Hunt. Depois de um ano, mais ou menos, a gente fez a captação, primeira captação, com a Mono X e a 500, e daí em diante seguimos desenvolvendo o produto e a empresa. Então a gente está enfiado nesse tema de gestão faz bastante tempo. Que massa, hein? Eu acho que assim, nada melhor do que um momento também para discutir gestão e eficiência, produtividade, né? A gente vê agora, a gente está passando por esse momento em que a gente percebe que teve um tranco, né? De repente, do dia para a noite, empresas que nunca pensaram em trabalhar de forma remota tiveram, por força das circunstâncias, que começar a trabalhar nisso. Isso impõe uma série de mudanças, né? Um processo difícil. Total. E outra, é uma adaptação que ele tem que ser super rápida, ele vai ter que trabalhar remotamente, em home office, muda a disciplina, muda o hábito dele, muda a tecnologia toda envolvida nesse negócio. Eu acompanhei algumas empresas que tiveram muita dificuldade de fazer essa primeira transição e nesse Uhum. mesmo momento ainda vivendo com as notícias ruins que não param de chegar, né? Então, com a preocupação com o próprio negócio, né? Com a ruptura de receita, ruptura de fornecedor, ruptura de tudo, né? E eu acho que a gente internamente, a gente já trabalha parcialmente remoto há bastante tempo, e a gente já tinha várias políticas de flexibilização da jornada de trabalho em andamento, desde home office, horário flexível, banco de horas. A gente tinha muitas modalidades de flexibilização do contrato de trabalho em andamento. Então, para a gente foi mais tranquilo, mas desde sempre a gente auxilia
empresas que estavam em processo de remotização, ou ter que lidar com um time parcialmente remoto, etc. E eu acho que nesse tranco que a maioria das empresas está tomando, tem uma parte que é importante, porque assim, a gente está lidando com um ambiente, com uma realidade que é a do trabalho remoto para equipes não remotas. Né? Então, não é que o time foi desenhado para ser remoto, que o cara já teve experiências de trabalho. Por exemplo, diferente quando a gente estava aqui antes de começar, a gente estava conversando sobre os times de desenvolvimento, né? Eles já têm os rituais, a gente já contrata, esse pessoal já está acostumado, ele já vem de outras experiências de trabalho remoto, eles têm uma natureza de trabalho que exige uma concentração maior e até se beneficia de um desligamento por períodos longos de outras coisas para poder focar no que está fazendo. Eles têm os rituais próprios, as próprias metodologias de desenvolvimento, o próprio ágil, e para os times que utilizam Scrum e outras coisas, isso tudo é muito natural. Né? Tudo muito uma extensão assim do que eles fazem normalmente, do que já vem sendo preconizado na área há uma década praticamente. E o que a gente vê agora é já existia um movimento que era de flexibilização de jornada, do trabalho remoto, do ágil em escala, do ágil para times não técnicos, etc. E de repente isso tudo desembocou num tranco, né? Num cavalo, num puxa o freio de mão, dá um cavalo de pau, capota e tem que cair com as 4 rodas no chão andando, né? Para o outro lado, mais ou menos, difícil. Então, eu tenho visto assim, como você falou, muda várias coisas. Eu acho que tem 3 coisas que mudam muito quando a gente está falando de uma liderança, vamos dizer, de uma gestão de um time não remoto que se torna remoto. Né? Então, tem uma coisa, eu acho que é quase que o modelo mental, assim, que a gente tem está de certa forma acostumado a fazer uma gestão por esforço, né? Uma avaliação das pessoas e das entregas e do comprometimento por esforço e não por entrega e não por resultado. Então você chega lá e o cara está lá trabalhando e ele chegou no horário e ele está o dia inteiro na frente do computador e ele sai no mesmo horário que você sai, você acha que está tudo certo, assim. Então as coisas estão rolando, as pessoas estão trabalhando, não tem ninguém de cara amarrada, você fala assim, bom, então tá tudo bem e segue adiante. E você, quando você passa para esse modelo remoto, você passa a ter uma gestão que está muito mais baseada em entrega e resultado do que em esforço. Né? E você tem um passo grande que a maioria das equipes precisa dar, que é o passo da confiança. Né? É fácil você deixar um cara trabalhando e esquecer do que ele está trabalhando quando você já trabalha com ele há anos e você sabe que aquele cara é super comprometido, ele tem capacidade, ele tem autonomia, ele vai entregar aquilo. Agora, quando você está num ambiente em que você está acostumado a fazer microgestão das pessoas e ou você tem um time que você não tem tanto tempo de convívio e você você ainda não teve essa experiência com essas pessoas, como é que você dá esse salto para ter a confiança para largar, para soltar a mão e não fazer microgestão? Né? E aí eu acho que tem um ponto que ajuda isso. Tem uma frase enigmática assim que eu gosto de usar às vezes, assim, que eu falo que transparência escala confiança. E o que quer dizer isso? Quer dizer assim, putz, é difícil. Confiança é uma coisa que intrinsecamente ela não escala. Ela depende de anos de convívio ali, de passar por experiências duras para você falar, nossa, eu confio nesse cara. Então ela não escala direito. O que você pode fazer em oposição à microgestão é, se você tiver transparência sobre o que tanto sobre o que você espera das pessoas, quanto as pessoas terem transparência também sobre o que foi possível ser realizado, você pode soltar de novo. Então, quando tem bloqueios, aí o cara fala assim, puta, eu preciso de ajuda porque esse negócio não está andando e eu entendi o que você queria e isso não vai ser possível, porque apesar de eu ser capaz e ter me dedicado a acontecer alguma coisa, então quando você tem essa transparência dos dois lados, isso permite que você dê esse passo. Então, a transparência escala a confiança. Se você conseguir estabelecer essa dinâmica,
que eu acho que é o segundo ponto assim do que eu ia falar. Então, um primeiro ponto era essa história da mudança de mentalidade, mas tem esse segundo passo, o passo da que a transição da confiança e da transparência, ela está um pouco ligada aos rituais e ferramentas que você vai utilizar. Perfeito. Né? Então, as ferramentas, eu acho que fundamentalmente tem pelo menos duas, ou três ferramentas assim que você precisa colocar em funcionamento. Todo mundo com certeza já tem partes disso funcionando, que é uma coisa é a comunicação síncrona, né? Então, o que você precisa reunir para fazer um brainstorm? Beleza, a gente precisa de uma ferramenta do Hangouts, do Zoom, de qualquer coisa que seja uma ferramenta preferencialmente de vídeo que você possa abrir, etc. e tal, e as pessoas ali, você ter essa interação rápida, troca de ideias, etc. E tal. Tem uma outra coisa que é a coisa assíncrona, para você não precisar, que pode ser e-mail ou mensagens, pode ser até o WhatsApp, apesar do ruído, talvez Slack ou até grupos dentro do Hangouts também e outras coisas, que você usa para essa comunicação assíncrona, mas relativamente rápida. Então, eu estou com um bloqueio, eu preciso de uma resposta daquele cara, mas eu não preciso interromper ele, eu posso passar para outra coisa, ou eu posso continuar fazendo o que eu estou fazendo, eu só preciso que me esclareça isso. Então, eu mando aquilo, depois aquilo volta. Isso é especialmente usado por equipes que têm diferença de fuso horário muito grande. Então, a equipe de desenvolvimento é mestre em usar esse tipo de coisa. Para os times que eram locais e se remotizaram, em geral, você não tem esse problema do fuso horário. Então, isso daí até via e-mail funciona um pouco. E a terceira ferramenta que é fundamental, mas eu sou altamente suspeito para falar, que o local que é o seu ambiente de trabalho digital, que é a representação que consolida o andamento de tudo que está acontecendo dentro da empresa. Então, pode ser o Hanhanit, mas pode ser pode ser um Google Sheets, num primeiro momento, ou se for suficiente para tamanho e complexidade da sua operação. Mas você precisa ter um lugar que é a fonte única da verdade, que é depois que a gente combina uma coisa e que a gente troca, etc., as decisões importantes são representadas lá, o fluxo é representado lá, o estado do andamento das tarefas é representado lá dentro, as decisões tomadas são representadas lá dentro, e aquilo é a fonte única da verdade, é o local para onde todo mundo se refere quando você tem uma dúvida sobre qualquer coisa. Quais são as prioridades? Quais são os trabalhos que estão em andamento? Quem está trabalhando? Quem é responsável pelo quê? Então, assim, para você garantir que a bola que a areia não escapa entre os dedos, né? Que a bola não cai, não fica sem dono. Né? Então, esse terceiro elemento é um terceiro que a gente tem visto um aumento muito grande de interesse. Eu estava falando antes que a gente teve uma explosão no volume de busca e de leads que a gente está recebendo no Hanhanit, e é natural, e eu acho que isso vai se intensificar, porque você tem um primeiro momento que é o momento do susto, de ter que tomar a decisão da remotização. Aí você tem um segundo momento que é da explosão dos canais de comunicação. Aí, de repente, você começa assim, puta, tá pitando o Slack, o WhatsApp, o Hangouts, as notas no meu calendário, a minha planilha, não sei o que, fica aquele negócio, você fica meio assoberbado, assim, falando assim, caramba, e fazendo call o tempo inteiro e não para, é uma call em cima da outra, uma call em cima da outra, e aquela sensação de estar correndo atrás do rabo e aquele esforço de manter tudo coeso, assim, e de super comunicar as coisas que eu acho que é necessário, etc., mas um esforço muito grande para você manter a coesão, e aí você tem que passar para esse segundo momento da gestão, que é onde você tem uma fonte única da verdade, que você tem alguma coisa que consolida o que está acontecendo e permite que você solte de novo e fala assim, deixa eu respirar, tá tudo aqui dentro. E daqui eu sei se eu mudo para cá, eu sei o que o cara está trabalhando, eu consigo dar uma orientação, se tem um bloqueio eu formalizo qual foi a decisão para desbloquear aquilo.
etc. Então, esse para mim é o segundo aspecto da história, que é ferramentas e rituais. Legal. E eu acho que talvez tenha um terceiro aspecto, que é o aspecto humano. Talvez até falando assim, depois a gente pode voltar nessa história dos rituais, aí eu conto um pouco o que a gente faz, mas assim, tem a ver com essa transição do aspecto humano, que é como é que você mantém a sustentabilidade disso, porque uma coisa é se a gente estivesse entrando dentro dessa história falando que vai durar 15 dias. E puta, tomara, tem gente querendo acabar com o vírus por decreto em 15 dias, eu acho ótimo, tomara que o vírus leia o diário oficial e desapareça, mas caso isso não aconteça, e olhando os dados, né, de todos os outros países que estão na nossa frente, né, eu tenho a impressão que Vai a ser gente assim. vai ter que conviver com isso por um bom tempo. Beleza. Deixa eu te E fazer. aí a gente tem que sair da natureza do sprint e entrar numa parte sustentável, né? Então, eu tenho algumas questões, porque se você for olhar, a gente que trabalha com tecnologia, quer queira, quer não, a gente tem que entrar já nesses rituais, já tem uma prática, né, muito mais voltada nesse caminho, né? Tenho certeza que aí vocês também devem olhar muito mais para a questão de entrega do que ter esse microgerenciamento de tempo e tudo mais, até pela prática que você falou, que vocês já adotam medidas de trabalho ali muito mais flexíveis, né? Então, com toda certeza, vocês estavam mirando ali no resultado. Eu lembro também, em 2007, foi 2007, eu tentei numa outra empresa que eu estava empreendendo também, colocar práticas, assim, bem abertas de trabalho, né? Só que é uma empresa super tradicional, uma consultoria, serviço puro, tinha um time de desenvolvimento e tudo mais. Cara, foi comunicar isso, coloca uma máquina de refrigerante lá pra galera, ia ser legal pra caraca, a galera curtiu muito, ó, vocês podem vir trabalhar com qualquer roupa e agora vamos fazer o negócio acontecer. Cara, no dia seguinte, cadê a negada? Tinha gente, Desandou. não, tinha gente com o dedão para fora. Eu olhava assim, eu falei, meu Deus, cara, o cara tá com um chinelão, andando descalço. Assim, no dia seguinte, eu falei, mas tudo bem, vamos avaliar, porque pode ser que dê certo, né? E aí, cara, na verdade não, a gente perdeu uma produtividade naquela época assim monstruosa, mas perdemos a mão do negócio assim que e aí para tirar era muito difícil, entendeu? Porque a gente colocou aquela situação para tirar aquilo era muito, muito, muito complicado. O que eu É, vejo que hoje, depois de vários aprendizados que eu tive ali, de fato o que você falou é muito importante, né? Então, você tem que ter o controle também. Não é que legal, tem o lado fã do treco, mas, cara, tem o lado sério, é um lado muito sério. Na verdade, existe até uma autodisciplina do profissional que está ali na ponta, né? Mas eu lembro que, como gestor, nessa época, eu tive muita dificuldade de conseguir enxergar esses outros elementos. Para mim era, cara, libera isso, vai dar tudo certo, porque todo mundo vai ficar feliz. Eu acreditava muito nessa questão da felicidade que vai levar ao resultado. E não foi o que aconteceu. Hoje, uhum. não é nem pelo lado fã que a gente está fazendo isso, a gente está fazendo por um lado de necessidade de manter os nossos negócios rodando, né? Então, remotizamos o negócio, home office. Está mudando o hábito de um monte de empresa, tá? Que não é tech. Cara, e você comentou exatamente isso daí. Cara, você acha que esses gestores que estavam muito acostumados a controlar o ponto da pessoa ali, das 9 às 18 e tempo de trabalho, o que você daria de recomendação para esses caras hoje, assim, para que eles consigam chavear mais rápido? Porque é duro você também, como gestor, quebrar tudo aquilo que você acreditou durante um tempo, né? E eu vejo ainda Muito muitas duro. coisas, né? Como você daria aí algumas dicas para falar assim, cara, para, respira e vamos por aqui, ó. É duro e é improdutivo. Esse relato que você deu é um relato que eu já vivi pessoalmente também fazendo isso e que eu já vi muitas empresas fazerem. Só para não estender muito o assunto, mas eu tive um depoimento muito engraçado de um cara, uma empresa grande de tecnologia, de serviços de tecnologia, tem uns 250 pessoas, assim. E ele falou assim, não, pessoal, aqui todo mundo muito estressado, é um ambiente ruim, muito turnover, dificuldade de contratar e principalmente de reter as pessoas, etc e tal. Então eu fui lá para o Vale do Silício, etc e tal, eu voltei e falei assim, pô, botamos mesa de ping-pong, botamos mesa de sinuca, botamos videogame, botamos não sei o que lá e tal. Porra, e agora os caras não saem de lá e eu preciso que eles trabalhem e ninguém trabalha e não sei o que e tal. Aí o cara tava puto pro lado. E eu já tive um outro
depoimento de um cara que falou que fez mais ou menos a mesma coisa, era uma empresa bem menor. Quer dizer, era um braço pequeno de uma empresa bem maior, mas era um braço pequeno, que o cara tinha realmente uma gestão, quase um spin-off, assim, que o cara tinha uma autonomia bastante grande para trabalhar. E ele colocou, só que a cultura da empresa era tão dura que ele falava, eu coloquei lá os negócios e ninguém vai lá jogar videogame, ninguém senta, porque o cara tem medo de que se ele sentar ali dentro, outra pessoa senta na cadeira dele e o emprego dele foi embora, e é assim mesmo, e não sei o que. Ele falou assim, não adianta nada, não vai acontecer nada. Então, acho que tem uma coisa que é muito importante, que eu acho que a, a cultura da empresa é uma coisa que é muito difícil de se modificar. Os valores que você tem como ser humano, você exercita ele o tempo inteiro, em todas as micro decisões que você toma. Então, se você parabenizou um cara, ou deu uma bronca nele, ou foi indiferente em relação a um comportamento que ele teve, aquilo ecoa dentro da empresa e é um fractal que se multiplica muitas vezes em todos os níveis dentro da empresa. Então, cultura da empresa e natureza das pessoas é uma coisa muito difícil de modificar. Às vezes a gente vê pessoas que são refratárias a algum tipo de prática que a gente está fazendo, ou alguma coisa muito forte que a gente acredita. A verdade é que provavelmente não vai dar certo, assim, aquela pessoa não vai, ela pode topar aquilo por algum tempo, mas ou ela vai ficar sabotando aquilo, ou ela vai sofrer muitíssimo com aquilo e depois terminar encontrando algum lugar onde a natureza dela se encaixa melhor. Então, a gente vive tempos excepcionais, mas eu acho que não dá para a gente querer imitar uma cultura de algum lugar. Tem empresa que é 100% remota e a gente agora está circulando todos os e-books de práticas dessas empresas, etc. e tal, como se fosse possível. Lógico que a gente tem que estudar isso e fazer parte do nosso quadro de referências. Mas, efetivamente, cada história é uma história, cada cultura é uma cultura. O conjunto de pessoas que você agregou em volta dos valores que você tem, ele provavelmente é coerente e coeso. E é difícil você abrir uma fenda nessa história. Então, acho que tem uma parte disso daí que a gente precisa se respeitar também e não querer, do dia para a noite, ainda por cima, além de ter que mudar os processos de trabalho, querer mudar a cultura da empresa. Pode até ser necessário para a sobrevivência, mas isso vai ser um processo longo, assim, de provavelmente anos para você chegar numa outra coisa. Agora, o que eu vejo assim, o que em geral eu vejo funcionando bastante bem e que eu acho que é uma boa prática mesmo para as empresas que têm uma abertura e um nível de autonomia muito grande. A gente gosta muito e a gente pratica as dailies, né, que são as reuniões de abertura todos os dias no horário de trabalho normal da empresa. Então, vamos dizer, 9 horas da manhã é o horário normal da empresa. Beleza. Então, 9 horas, todos os líderes entram num link do Hangout, Zoom, o que quer que você utilize. Esse negócio tem um formato fixo, que é uma duração de 15 a 20 minutos. Cada pessoa fala numa ordem que já é conhecida, que em geral é o próprio, num caso de uma empresa de tecnologia, é o próprio funil da gente, mas para qualquer empresa eu tenho a impressão de que a lógica do seu fluxo de trabalho é uma lógica que provavelmente funciona, passando do marketing, as vendas, o que você tiver de CX ou de pós-vendas, produto ou serviço que você entrega, produção, operação, e administrativo, etc. E tudo isso seguindo que seja o fluxo da sua empresa. Então, fala do começo ao fim do fluxo, o líder da área, falando com aquele processo básico que é o que eu fiz ontem, o que eu fiz hoje, e se alguma coisa quebrou ou eu preciso de ajuda, se tem algum bloqueio. Boa. E daí você pinça dessa fala de 3 minutos a 5 minutos, você pinça uma reunião, se for necessário. Fala assim, olha, eu estou com bloqueio, eu preciso que a área de tecnologia faça tal coisa ou me resolva tal problema, etc. e tal. E aí, aí o cara de tecnologia que está lá vai falar, ok, já vamos
vamos marcar aqui uma conversa sobre isso, quem que precisa estar envolvido, qual que é a decisão que precisa ser tomada, e esse negócio segue. Então, você, com isso daí, e desta reunião, assim que ela encerra, inicia a reunião desses líderes com as suas equipes. Então, esse cara, ele sai e ele vai fazer essa mesma dinâmica, que é com a equipe dele, que é o que tinha que... Se alguma coisa saiu dessa dele de cima, que precisa de um realinhamento maior, ele pode falar isso. Mas, se não, a dinâmica normal você vai falar o que você fez ontem, o que você fez hoje, e se tem alguma coisa que te impede ou de entregar o que você tinha para entregar ontem, ou que te impede de fazer o que você tem que fazer hoje. E daí você puxa uma reunião para fazer isso. Isso daí, vamos dizer, é a substituição da microgestão. Uhum. Então, se você está acostumado a ficar em cima do cara, esse é o ficar em cima do cara, só que focado na entrega. Então, o que eu entreguei ontem? Eu não entreguei, eu estou trabalhando nisso, mas eu estou planejando entregar hoje. Legal. Amanhã, houve a entrega? Não, eu continuo trabalhando nisso. Aí você levanta uma bandeira amarela falando, olha, me parece que tem um bloqueio. Você quer me explicar melhor se tem um bloqueio dentro dessa história? Eu quero falar, não, realmente, tem um negócio aqui que é bem mais difícil do que eu tinha pensado. Aí é uma questão, eventualmente, de ter uma oportunidade de um one-to-one com um cara, ou uma sessão de treinamento com um cara que é expert naquela questão que o cara está tratando, que ele está resolvendo, ou o que é que seja. E é também o momento de você fazer um treinamento sobre o próprio processo de trabalho. Então, você falar para o cara, quando você está assim, sua expectativa de entrega é que esse negócio seja feito em 4 horas, você está em 8 nele, indo para 16 e sem perspectiva de terminar, é a hora de levantar a mão e falar. E não tem problema nenhum levantar a mão, o problema acontece o tempo inteiro. É isso aí. Estamos aqui para resolver problema. Aliás, a função do gestor é remover bloqueio e dar oportunidade para que as pessoas se desenvolvam, tanto desenvolvam na entrega quanto se desenvolvam profissionalmente. Né? Então, esse passo daí eu acho que é um pequeno passo, é o passo mínimo, vamos dizer, para você conseguir, para você que tem uma operação em que você está com o olho em cima da operação, você conseguir soltar, deixar as pessoas trabalharem. Provavelmente, eu acho que você, fazendo isso, você coloca as coisas no trilho muito rápido. Porque se você estava esperando que aquelas coisas seriam entregues e elas não foram entregues, começa a falar assim, olha, tem algum problema aqui. Ou eu não deixei claro que essas coisas eram prioridade, ou tem bloqueios que não estão aparecendo, por que as pessoas não estão me falando dos bloqueios? Ou tem uma questão de perfil, que eu estou colocando as pessoas para fazer coisas que elas não têm perfil para fazer, o cara está tendo que se virar nos 30 ali com alguma coisa, mas tudo isso vai revelando coisas, e aí em geral é daí que você percebe também a necessidade de você ter alguma fonte única da verdade, que é assim, olha, a gente está trabalhando nisso. Por que a gente está trabalhando nisso? Porque aqui está definido quais são as prioridades, quais são os projetos, quais são as prioridades, etc. Então, a gente espera que as tarefas que estão sendo realizadas ajudem este projeto aí para frente, porque ele é um projeto estratégico para a empresa, um projeto que foi priorizado dentro da empresa. Então, esse daí, vamos dizer, é a camada de gestão diária, que eu acho que é muito rápido de fazer, é muito fácil de fazer e é muito poderosa. O segundo passo é quando você leva isso para um ajuste um pouco maior, que é um ajuste semanal. Então, uma vez por semana, você pega a pessoa, ou até a área inteira, se for o caso, mas em geral você pega o líder da área e você vai fazer assim meia hora ou 45 minutos, ou o tempo que precisar, mas assim, em geral, uma boa prática, meia hora, em geral, tem sido suficiente para você, por exemplo, na segunda-feira, fazer uma sequência. Assim, olha, segunda-feira é meu dia inteiro blocado numa sequência de reuniões um pouco mais profundas, onde a gente entra um pouco mais nos problemas, entra na gestão das pessoas, vê se tem necessidade de fazer one-to-one com alguém, orienta o cara sobre como, o que dá o coaching, né, ali para o cara mesmo, de como é que ele poderia lidar com aquele assunto na equipe dele. Então, ele traz as questões um pouco mais estruturais que tem na gestão da equipe dele e no andamento dos projetos dele.
E essa é a gestão semanal. Essa gestão semanal, para nós, ela é facilitada pelo fato de que a gente abre ela vendo como está o andamento em relação à meta. Aí, no nosso caso, a gente usa OKRs, mas, na verdade, pode ser qualquer espécie de meta que você tenha. Se você tem uma meta de vendas, você tem uma curva que aquele negócio precisa obedecer, ou se você tem uma meta de entregas, ou se você tem datas de vencimento de projetos, ou o que quer que seja ali dentro do que aquela área precisa entregar, tem uma coisa que assim, o cara ele precisa saber, inclusive para fins de redução de ansiedade, que é muito importante nesse momento, porque acho que está todo mundo não está conseguindo nem respirar, né? O cara não sabe se ele está com falta de ar porque ele está pegando uma doença pulmonar ou se ele está com vírus ou se é ansiedade mesmo que ele não consegue mais respirar. Exatamente. É real. E é verdade mesmo isso. Assim, meu sócio estava me falando, nossa, tem horas durante o dia que eu percebo que eu não estou respirando. Eu falo assim, cara, eu preciso respirar. Eu falo, precisa respirar. É a vida, é assim, né? Então, o que dá condição do cara respirar, eu acho que é ele saber se ele está on track ou não está on track. As coisas tem um mundo de coisa para fazer, ainda mais quando o cara explicitar tudo que ele precisa fazer, ele vai falar assim, meu Deus, tem um mundo de coisa para fazer, tem um mundo de coisa para fazer, mas tem tempo. Essas coisas elas são espaçadas, elas têm um decaimento no tempo de quando é que elas vão acontecer. Não é tudo para hoje, né? Então, cara, ele precisa esse planejamento precisa acontecer para que a pessoa saiba se ela está on track, acima ou abaixo daquilo, e você possa verificar se você precisa fazer algum ajuste ali, ou se as coisas estão indo bem e a gente está cumprindo o que a gente se propôs a cumprir. Isso, de novo, inclusive, tanto para fins motivacionais, e de controle, de gestão, de atingimento de resultados, mas também com a finalidade humana de redução de ansiedade. Cara, isso é fundamental. Eu acho que aquele negócio que você ter a tua listinha de coisas a fazer, nesse momento nunca foi tão importante, porque isso tira um pouco do teu... Sim. Assim, você está queimando mentalmente aqui porque você tem muita coisa alocada e você não está executando porque você não tem um controle daquilo, você não está tangibilizando aquilo. Né? Exatamente, você precisa baixar, assim, tem uma frase que eu tenho repetido essa semana muito, que eu falo assim, que o plano é o antídoto do pânico. Então, assim, quando você tá com o negócio assim, assoberbado, com um monte de coisa, você tá prestes a ter um ataque de pânico por conta da quantidade de coisa que tá rolando, faz um plano, que é assim, escreve todos aqueles negócios, prioriza, coloca aquele negócio no tempo e fala assim, agora eu tenho um plano, agora eu posso inclusive dormir, eu não preciso ficar segurando na minha cabeça aqui em volta, com medo de que eu vou esquecer um negócio. Escreve, bota no plano, bota nessa planilha, bota no Hunt, bota no que você estiver usando, que aquela tarefa precisa acontecer, ou que houve uma mudança de data, ou que tal coisa precisa ser priorizada, whatever, o que for ali que está ocupando a sua atenção, para que você possa se ocupar no que você está fazendo naquele momento e não ficar disperso em 1 milhão de ações, né, cara? A tua energia acho que vai até melhor concentrada ali para aquele momento que exige, e eu acho que a priorização disso daí assim, para nós ali, pro time, é fundamental. Então, num momento que a gente precisa garantir que todo mundo colabora para que a gente ande 1 metro em uma direção planejada, de preferência que seja a direção certa, mas isso a gente só vai saber depois, né? Mas que seja pelo menos a direção planejada, em vez de 1 centímetro em todas as direções, né? Mas você sabe que eu acho até o que você colocou é bem importante. Anteontem eu conversei com o Marcelo da Convênia, CEO lá, e ele falou, olha, o momento é de muita incerteza, né? Então, aquelas reuniões que você fazia de follow-up a cada semana, 15 dias ou mensal, cara, como é muito incerto, a gente está colocando muita coisa em teste agora para validar, reduz isso para o mínimo que você puder. Então, vamos colocar na unidade diária ali, para poder fazer um acompanhamento muito rápido mesmo, para falar, poxa, o que estava planejado para ontem rolou? Ah, não rolou. Por quê? Cara, exatamente o que você colocou.
Então, quando a gente traz para isso, a gente vai controlando cada passada que a gente está dando num terreno que a gente não está enxergando para onde está indo. Isso É, talvez vai nos guiando melhor, né? o horizonte encurtou, isso não tem menor dúvida. Se antes a gente fazia, vamos dizer, um plano de 1 ano e meio, em que os próximos 6 meses eram mais ou menos sólidos e o resto já era um pouco mais nebuloso, hoje um plano de 6 semanas já é um plano. O horizonte de 6 semanas já é incerto, bastante incerto. Assim, você provavelmente vai ter que ajustar ele. Mas isso é legal porque eu acho super interessante isso. Esse momento que a gente está vivendo está fazendo com que a gente, à força, resgate um monte de coisas que são princípios do ágil. Porque essa história daí é uma história que está muito ligada naquele conceito de... a própria palavra ágil, ela se tornou, vamos dizer, uma necessidade premente, né? Mas a ter agilidade se tornou uma coisa imprescindível, né? Condição de sobrevivência, talvez. Mas tem essa coisa que no Agile tem a história do big design up front, né? Versus entrega contínua, por exemplo, ou outras coisas. Mas assim, a ideia, o confronto entre eu faço um longo planejamento e aí executo, ou eu faço a menor interação possível para conseguir entregar valor. E aí, quando eu entrego o valor, eu vejo se foi suficiente ou se foi na direção correta, e aí eu volto e intero naquilo de novo, né? Então, isso daí acho que nunca se tornou, nunca foi tão importante, porque você tem premissas assim, você faz um plano grande, você tem premissas grandes. Né? E à medida que as coisas vão se movendo, você vai ganhando informação, você vai validando aquilo muito rápido, e de repente a direção não tem mais nada a ver. Em semanas, a direção pode não ter mais nada a ver com o que a gente estava imaginando. Então, isso é massa, porque eu tenho visto empresas buscando formas diferentes de trazer receita e estão testando ofertas diferentes. Então, cara, eu não tinha uma oferta, os caras conseguiram em uma semana mudar completamente a linha de negócio para poder sobreviver. Mas, cara, como que estão fazendo isso? Cara, dia a dia, cara, reunião dia a dia, testa, não está funcionando. Cara, o que a gente aprendeu isso? E cada aprendizado leva um pouquinho mais no caminho. Então, está abrindo um horizonte diferente para algumas empresas. Mas eu concordo contigo, cara. Acho que a agilidade agora é questão fundamental até de sobrevivência da empresa. Né? Adaptabilidade, né? Tem muita gente que cita Darwin como a sobrevivência do mais forte, mas não é a sobrevivência do mais forte, né? É a sobrevivência do mais adaptável. Quem sobrevive é o adaptável. Né? Então, eu fiquei sabendo, deixa eu fazer um parênteses aí. Esse quotes de Darwin aí, cara, eu costumo usar e estava usando direto até um amigo falar. Então, eu estava numa palestra na Unicamp, fiz isso, terminei e o cara me chamou de canto e falou, então, isso daí não é do Darwin, cara. Na verdade, ninguém sabe o que é. Sim. É sensacional, mas, cara, pô, não é Darwin. Darwin nunca citou isso. Eu falei, você tá de brincadeira? Eu uso, tem um slide disso com time, com palestra que faço fora. Eu falei, meu Deus do céu. É igual a do Einstein, que a definição de insanidade é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Não é dele. Eu também tenho no negócio assim, tem uma notinha explicativa aí embaixo falando qual que é a fonte, quer dizer, qual que é a suposta fonte, porque também ninguém sabe. Mas enfim, no fundo, eu acho que é uma tentativa de sintetizar a teoria da evolução e colocar na boca do cara, mas é isso, a evolução, no final das contas, se dá por capacidade de adaptação às mudanças do meio, né? Que é o que está acontecendo. O meio mudou completamente, se você não se adaptar, você vai morrer, period. Não vai dar para operar do mesmo jeito. É até uma coisa super interessante, eu estava numa mentoria coletiva da Endeavor esses dias, e o Fábio Carvalho falou uma coisa que foi ele estava falando, o negócio supostamente era sobre reestruturação financeira, mas ele estava falando, na verdade, a reestruturação financeira ela é um resultado, vamos dizer, de uma necessidade de uma reestruturação operacional. E aí eu complemento falando que
essa necessidade de realinhamento, de modificação de modelo operacional se dá por conta da mudança do ambiente externo, né? Então, a partir do momento em que você tem essa mudança, você precisa pensar em como a organização funciona, em desde qual é a oferta para o mercado, desde como a empresa é capaz de entregar essa oferta. Perfeito. Tem uma readequação depois de toda a crise, isso é 100% seguro. Assim, depois de toda a crise, você tem uma readequação das curvas de oferta e demanda, inclusive porque durante os momentos de crise, as pessoas são obrigadas a reavaliarem a sua escala de valores. Então, você fala assim, o que é importante? Então, agora você está num momento de ter que lutar pela sobrevivência, inclusive até como indivíduo, né? E você tem que falar o que é importante para mim, qual que é a minha escala de valores agora. E, eventualmente, você limpa um monte de coisa que foi subindo, foi ganhando posições aí por inércia ou por influências aí que talvez não tenham nem a ver com a sua essência. E aí, quando você limpa isso e você passa a ter sua escala de valores clara de novo, isso acontece na sociedade como um todo. Então, que produtos, que ferramentas, que processos, que pessoas são essenciais, precisam ser valorizadas? E quais são as coisas que não precisam ser valorizadas? E esse negócio que não precisa ser valorizado, o encontro dele ali da oferta e da demanda cai, né? Ele vai ser precificado lá embaixo. E o que é essencial, ele sobe na escala e ele vai ser reconhecido. Então, você vai passar a dar mais valor para algumas coisas, isso valor, inclusive, sob o aspecto de preço também. Então, se o seu serviço é mais essencial, talvez você possa cobrar mais por ele. Se o seu serviço é menos essencial, talvez você precise cobrar menos por ele. E tudo bem, porque é uma adequação num outro momento. Inclusive, pode ter um tranco inicial, mas não necessariamente isso é pior, porque você pode vender mais a um preço mais baixo com um desenho operacional que permita você vender mais barato também. Então, essa é a história. Assim, às vezes você tem que ir para dentro de casa, reestruturar a história para se adequar, para ter um modelo operacional, para respeitar a demanda, esse encontro de curva de demanda, de oferta e demanda que vem do mercado, que pede um modelo operacional, que crava um preço, que define um modelo operacional e que faz com que você, dentro de casa, tenha que adotar processos, ritos, perfis de pessoas, etc., que são mais adequados ao novo momento em que você está. Então, isso daí eu acho que é uma coisa que vai perdurar na sociedade. Essa mudança que a gente está tendo, ela ecoará, ela acelerará alguns processos. Por exemplo, o processo de trabalho remoto, eu acho que muita gente tinha medo e, de repente, no tranco o cara teve que fazer e muita gente vai descobrir que é bom. Ou que pode ser bom para tal equipe, ou é bom para tal pessoa, ou é bom em tal situação, ou algum processo ou ferramenta que ele teve que usar, que ele vai falar, putz, isso eu quero manter. Então, acelera algumas modificações e acelera modificações nas pessoas também, no ser humano, né? Então, essa reavaliação da sua escala de valores é uma coisa que provavelmente vai durar, vai ser interessante. Se a gente estiver lá para ver, né? Animal isso, você, cara. Puta, animal, cara. Isso que você acabou de comentar, aprendi pra caraca agora, cara. De verdade mesmo. Pô, que legal. Pô, Não, tô adorando a conversa, velho. Massa, assim, muito, muito bom mesmo. Cara, para encerrar, tem mais dois pontos, um é bem rapidinho. Fala aí. Qual que é o seu papel? A gente fala muito de CEO, founder, cara, esse tipo de nomenclatura no nosso meio, mas vamos falar do empresário, cara. Você como empresário ali, liderando uma empresa, cara, um resumo rápido, qual é o teu papel nesse momento em relação às pessoas, do teu time, empresa e tudo mais? O que você enxerga de importante aí? Eu acho que tem vários tipos de estilos de liderança, assim, e até eu acho que os jobs do CEO, assim, tem alguns que são comuns e depende do tipo de empresa, né? Então, numa startup tem a coisa de relacionamento com investidores também, que em outro tipo de empresa talvez seja menos importante.
etc. Mas eu acho que tem dois papéis que são bem importantes. Um é de ser a pessoa que, no mínimo, transmite qual é o norte. E eu digo transmite, não define, porque eu acho que isso, de verdade, deve ser uma construção a muitas mãos. Boa. Eu acho que você tem que zelar pelos valores que são seus valores e que, em geral, são os valores do grupo de fundadores e são os valores que ecoam dentro da empresa. Então, você tem que garantir que as práticas da empresa não violam esses valores e que as pessoas não violam esses valores. Então, essa é uma vigília constante. Tendo atraído essas pessoas e tendo tendo feito o esforço para entender qual é a situação, quais são os cursos de ação possíveis, provavelmente você chega a muitas mãos num desenho que você pode sintetizar e aí transmitir para as pessoas. Então, eu acredito no papel de guardião de valores e num papel de facilitador, removedor de obstáculos e facilitador da comunicação das coisas muito importantes dentro da empresa. Então, o que é muito importante dentro da empresa, o CEO tem que garantir que todas as pessoas na empresa sabem. Tem processos que facilitam isso, por exemplo, o OKR. Boa. A gente faz muito um negócio que a gente faz, a gente tem a história dos OKRs, mas a gente tem também um negócio que chama 5 em 15, que toda sexta-feira, por 15 minutos, a gente fala sobre os últimos 5 dias. Então, é 5 em 15. Legal. 5 dias em 15 minutos. Isso daí é uma oportunidade de você reforçar quais são as prioridades, se houve alguma coisa que foi um exercício de valor, uma violação de valor, você apontar aquilo e falar, isso é muito legal, isso a gente cresceu ao fazer isso, ou a gente se diminuiu ao fazer isso, etc. Então, eu acho que tem várias outras coisas. Acho que cada pessoa tem o que acha que é mais importante, mas o meu exercício pessoal eu acho que é mais esse. Cara, animal. Cara, gostei bastante. Último ponto, cara, assim, o que você tá lendo, recomendaria para esse momento, para a galera que tá com o seu negócio tocando ali? A gente ainda não tem esse horizonte ainda traçado. O que seria bacana, cara? Cara, primeiro eu estou lendo um monte de coisas que são análises do que está acontecendo. Honestamente, vai desde estudo epidemiológico até análise de banco de investimento e de análises, vamos dizer, macroeconômicas, etc. Então, esse ponto, essa camada toda, é uma camada que me interessa bastante desde sempre, e ela tem sido especialmente prolífica e acho que importante nesse período em que está todo mundo tentando entender o que está acontecendo. Então, é legal ouvir, às vezes, coisas bastante dissonantes, mas a gente precisa muito evitar o pensamento de grupo, num momento em que em que a sociedade, o ser humano está aprendendo tão rapidamente. Então você tem uma coisa que é verdade hoje, mas de repente você tem um dado novo, importante, científico, material, que traz uma luz diferente para aquilo que você estava olhando e você precisa reacessar aquilo. Então essa parte eu acho uma parte que a gente principalmente como líderes, a gente precisa se manter capaz de ter crítica sobre as coisas e não se levar por pensamento, por comportamento de manada, nem por pensamento de grupo, porque essa é um mal dos tempos, eu acho, em grande medida. Aí uma outra coisa que... Aí por acaso, eu estou lendo um livrinho fininho, rapidinho, chamado The Great CEO Within, que foi recentemente citado pelo Tungus, né, que é aquele cara da Redpoint, lá do Vale do Silício, que escreve sobre SaaS e tal, e ele falou sobre isso. Eu fiquei curioso com o livro, então é bem rapidinho, assim, eu tô folheando ele e estou me divertindo e tenho mais agora. Obviamente, até por força dos tempos, eu resolvi voltar a ler muito sobre todas essas coisas de melhores práticas de trabalho remoto, de liderança à distância,
Essas coisas voltou a entrar na minha lista ali de próximas coisas para entrar, elas estão se populando. Não quer dizer que semana que vem não vai ter mudado tudo de novo, eu não estou interessado em outra coisa, mas por hora eu estou bem interessado em me atualizar sobre isso também, porque está saindo muita coisa nova. Cara, sensacional. Até em função da experiência que todo mundo está tendo agora, uma experiência em escala, né? Muitas coisas eram experiências em pequeno laboratório, né? Agora Agora tá o mundo inteiro, né? Então, de novo, vamos aprender muito e rápido. Muito bom. Se as pessoas quiserem te encontrar, cara, LinkedIn, Instagram, saber mais sobre a Honeyt, como que... Antônio Carlos Soares no LinkedIn é o mais fácil. Antônio Carlos Soares Honeyt, não tem jeito de não me achar. Legal. Eu tô lá, esse é disparado o mais fácil. Fechou, cara. Pô, assim, brigadaço. Super prazer, cara. Muito legal conversar contigo. Foi muito massa, cara. Essa última parte foi sensacional, cara. Eu aprendi muito aqui nessa conversa, cara. De verdade mesmo. Não, que legal, que bom. Porque eu tenho aprendido muito também, todas essas conversas aí. Essa semana tem acontecido muito isso, né? Essas semanas, né? As pessoas estão buscando se ajudar, o que é uma coisa muito boa. Eu via muito isso no Vale, via isso um pouco menos no Brasil e de repente você descobre que é igualzinho. Tá rolando. Tá todo mundo aí, tá todo mundo a fim de falar, então a mesma abertura é uma questão de se expor também, né? Sim, sim. É isso de aí. pedir, de perguntar. A gente nunca tinha conversado. Agora tem um puta canal aberto bacana. Pô, animal, cara, animal. Né? É isso aí. Meu amigo, e bastou levantar a mão, né? Foi um e-mail falando assim, acho que vocês deviam conversar. Pronto. Pior que foi o Rafael ali, entrou e bateu, eu falei, pô, vamos tentar se falar, legal, foi 1 minuto a gente estava conectado, já tinha marcado, e tá aqui, ó, fizemos. Acho que esse conteúdo... Pois tá feito. Tá? Legal. Massa, legal cara. Demais. Então, tudo bom, cara. Super prazer. Brigadaço. Canal aberto, vamos falando. Valeu, cara, brigadão mesmo, viu? Valeu, até mais. Valeu, tchau, tchau.